E aí, minha galera, olha eu aqui de volta, tudo bem? Espero que vocês estejam bem também. Enfim, estava de novo navegando pela internet, vendo algumas coisas no YouTube quando eu me deparei com esse vídeo que... E tudo bem, eu sei que já faz 2 anos desde esse vídeo, mas é que eu vi esse comentário aqui que eu achei muito engraçado, falando do Ian Neves. Então eu decidi assistir o vídeo e eu quero te convidar para assistir ele junto comigo. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, por favor, isso ajuda muito a gente. Obrigado. Gabriel Damasco aí, meio longo, quando estivesse enrolando tu pode dar aquela pausada. Fala, fio, tá bom? Então, eu gostaria de saber a opinião, tanto teórica como prática, do senhor Ian sobre liberdade de expressão. Porque gostaria de propor um exercício mental pro Ian. Porque assim, vamos imaginar uma situação hipotética em que, digamos que tivesse um comediante num território comunista, aí tem um comediante lá, aí ele quer fazer um show de comédia. Aí ele quer fazer uma piada em que a premissa da piada dele é defender a liberdade de expressão a todo custo, irrestrita. Aí ele diz, hipoteticamente, que ele é mais louco que todos nós e que ele acha que todo mundo devia ter um partido. Inclusive os alemães mais extremistas, se é que você me entende. Aí eu te pergunto, o que aconteceria nesse território comunista se um comediante fizesse uma piada dessas? Mentira. Então, minha pergunta é o seguinte, qual é o limite do humor no comunismo, entendeu? Obrigado. Caralho, que fanfic louca, né, velho? Isso é realmente uma fanfic louca. Esse negócio de comediante ser pedido de falar e contar piada não acontece não, imagina. Não acontece nem no Brasil. Tá pra lá. Olha só o tanto de gente aqui, ó. O que você precisa? Amigo, cadê você? E só pra te ver! Não, mas é uma exceção isso que acontece com o Léo Lins, né? Isso nunca acontece. Do prefeito se ofender por uma piada e impedir o show. Imagina, isso não vai acontecer num país comunista. Nunca que isso vai acontecer. A respeito de liberdade de expressão, primeiro, nós não defendemos liberdade de maneira abstrata e absoluta. Tá? Nossa, Ian, agora eu fiquei impressionado com essa informação. Se você não tivesse falado... Liberdade de expressão é sempre relativa à nossa realidade material. Então, por exemplo, nós sim somos contra qualquer tipo de comédia que faça pouco caso com o oprimido. Isso sim, a gente combate. Mas é contra ou esse cara vai ser preso, vai ser multado? Você conta, tudo bem. Mas aí a questão é... Envolver o Estado, que é outra coisa. A gente pode falar de como eu quero que seja, a gente pode falar de como foi, né? Como foi, não sei dizer. A respeito de comediantes, não tenho muitos dados pra trazer, porque, assim, comédia no socialismo não é uma coisa que eu procurei pesquisar. Mas se você não tem dados e não procurou pesquisar, pode deixar que a gente te ajuda. Vamos começar pela Venezuela, que um humorista foi condenado por uma piada contra Hugo Chávez. Até um grupo de venezuelanos e jornalistas foram protestar tentando contra a falta de liberdade de expressão no país. A matéria diz que o caso ocorreu em 2005, quando Hugo Chávez disse que sua filha de 9 anos surgiu com uma ideia de que mudasse o escudo da bandeira do país, porque o cavalo que estava no escudo estava olhando para o lado direito, e ela falou que era melhor que ele estivesse olhando para o lado esquerdo. Então, o comediante que foi condenado faz um texto dirigido para a filha de Hugo Chávez falando que ela poderia sugerir para o pai dela que, em vez de o cavalo, colocasse um cachorro da raça Golden Retriever no lugar, ou até uma tartaruga, para representar a lentidão do país para fazer qualquer coisa. O cavalo em questão é desse escudo aí, ó. Por essa piadinha, o comediante e o jornal que ele trabalha foram condenados a pagar quase $20 mil americanos. Só isso daí, só. E outro caso foi de Cuba, outro país de esquerda que condenou 2 artistas que discordavam do pensamento do governo. Mas isso não acontece não, Ian Neves está certo. Isso realmente, tudo que aconteceu foi uma grande fanfic. A gente não defende liberdade de expressão de maneira irrestrita e absoluta. Nenhum marxista-leninista faz isso. A gente não defende o direito do opressor oprimir o oprimido, sabe? A gente não defende esse direito, por mais que isso tenha uma roupagem de liberdade de expressão. Mas isso não pode se voltar contra o próprio comunismo, porque eu vi um documentário uma vez sobre liberdade de expressão. Um dos exemplos que eles davam era de um comunista nos Estados Unidos, durante a Primeira Guerra Mundial, que ele ficava numa praça lá falando sobre o comunismo e panfletando, falando as ideias. E o governo começou a perseguir o cara.
e começou a falar, essas ideias aí não pode defender porque vai dar merda, e perseguiram os comunistas, baseando nessa que não pode ter tanta liberdade de expressão, porque se esse cara falar isso vai dar uma merda. Essa ideia não se volta contra o próprio comunismo? Pois é, isso aí a gente pode colocar dentro do balaio de uma falácia, que é a falácia da bola de neve. Vocês já repararam que todo assunto que o Ian Neves não tem resposta ou que ele não quer comentar, ele categoriza como uma falácia? Que é, se vão censurar tal pessoa da direita, uma hora essa censura vai chegar na gente. Essa falácia, ela é uma falácia, justamente. Por que é uma falácia? Então, porque não existe uma conexão direta entre... Se censuraram essa pessoa, uma hora vai chegar em você, sabe? Isso é uma projeção. É uma projeção, claro. Ao longo da história a gente não viu governos ditatoriais oprimindo as pessoas, e até algumas pessoas que foram oprimidas depois que chegaram ao poder, oprimindo também, tirando liberdade de expressão e agredindo os opositores. Mas se eu tenho um revólver e eu mato ele, tu calcula e pensa, pô, esse revólver pode me matar também. Isso é uma analogia, né? Porque o revólver tá com um cara que tu não sabe quem é que tem esse poder. Mas quem tem o revólver escolhe quem matar, né? Exato. Exato, Ian Neves. A questão é quem vai estar com o revólver e quem é que vai fazer as escolhas. A gente pode ver um pouquinho e alguns exemplos disso na nossa política atual, não é mesmo? Mas por mais que tu não concorde com o PCO, isso aconteceu, porque eles perderam os canais. Então, Sim, porque eles defenderam que a direita defendia ipsis literis. Se você cobrir assim, ó, o logo do PCO, o texto é igual. A questão é que no final das contas não importa se você é de esquerda, de direita, de centro, de onde você for. A questão é que ditadura é ditadura. E uma democracia, até os maiores opositores têm que ter uma voz. Porque a gente não pode tentar dominar tudo com um braço de ferro, né? Mas algumas pessoas defendem isso.